As moedas fiduciárias, as moedas fiat, aquelas moedas que são de governos, elas estão de certa forma desvalorizando perante ao dólar. Nós estamos falando aqui diretamente da Libra, estamos falando do euro e obviamente também do real, que são moedas fiduciárias que estão desvalorizando perante ao dólar. Só que tem um ponto crucial que o dólar agora pode começar a passar por uma série de desvalorização, perder um pouco a sua força, e isso é muito bom para o mercado de criptomoedas. Por isso, não perca essa oportunidade que eu vou te mostrar aqui hoje, porque tem muitas incertezas que podem vir a ferir o mercado, principalmente o aumento de taxa de juros lá por parte dos Estados Unidos, mas a maior dúvida que eu acredito que vocês podem ter é se a gente vai ter agora em outubro, um mês legal, um mês bom para o mercado ou não, tá? Historicamente, nós tínhamos que setembro era um mês ruim e, de fato, esse setembro se mostrou no mês, assim, de certa forma ruim para o mercado, mas outubro pode mostrar aqui certas altas, pelo menos historicamente tem nos mostrado isso, tá bom? Só que o que eu quero chamar a atenção é justamente para o momento de mercado que estamos agora e que acaba sendo um ponto muito crucial, muito importante, tá bom? Por quê? Pegando o relatório da Glassnode aqui que ela nos mostra, ela pega aqui uma média de valor transferido, tá bom? Ela nos mostra que justamente em 2014 nós passamos por esse período longo de acumulação e eu sinceramente acredito que nós estamos nesse período agora, esse período de acumulação, tá bom? Justamente porque os patamares de preço onde nós estamos agora é justamente aqui, tá? Então esse ciclo aqui passa pelo quê? Nós passamos por uma alta, passamos por uma capitulação e aqui o nível ele se estabiliza, ou seja, o aumento no volume mediano de transferência geralmente ele significa que teve um aumento na participação de varejo, ou seja, justamente nessa flecha verde aqui, quando nós temos esse movimento ao contrário, esse volume, esse decréscimo no volume mediano de transferência normalmente significa uma diminuição na participação das pessoas de varejo, ou seja, os investidores de varejo saindo aqui, e normalmente quando chegamos a esse ponto e fica essa lateralização aqui, significa que a maioria dos investidores de varejo já foram varridos do mercado, já caíram fora, e só aqueles que realmente têm uma grande convicção acumulando nesse período, ou seja, isso aconteceu nesse ciclo de 2014, 2015, aconteceu nesse ciclo de 2018, 2019 e estamos caminhando para patamares praticamente nos mesmos patamares aqui, onde viria aqui a fase de acumulação, que seria todos os investidores de varejo ficou aqui para trás e ficou só os que têm maiores convicções acumulando aqui, e é justamente aqui que eu tô focando, que eu venho falando para vocês há muito tempo, para vocês focarem na fase de acumulação, não focarem diretamente no fundo, quando que vai ser o fundo de mercado, mas sim na fase de acumulação, porque é onde os preços irão estar descontados e a gente tem um longo período de tempo para a gente, de certa forma, acumular. Quanto que seria esse longo período de tempo? Se a gente pega os gráficos, já até estamos há bastante tempo aqui, nós estamos há 431 dias e nos ciclos passados foram 394 e 303 dias, ou seja, estamos há mais dias aqui do que nos ciclos passados, tá bom? O que pode mostrar muito isso é justamente se a gente pega o gráfico do Bitcoin, a gente pega aqui no gráfico diário, deixa eu colocar no semanal aqui para ficar um pouco mais tranquilo. Nós temos o que? Justamente quando nós cruzamos essa faixa aqui, quando a faixa de bull market, que é essa faixa colorida aqui, começa a barrar a faixa de 200, a média móvel de 200, e aqui já estamos cruzando, denota-se ali praticamente o meio para o fim do bear market, pelo menos em outros ciclos. Aqui nós arrastamos, cruzamos, e aí o mercado voltou a subir. No ciclo passado não chegamos a cruzar, mas chegamos bem próximo disso, o que se denotou aqui, o fundo de mercado ficou para trás. E nesse momento estamos exatamente aqui onde estamos cruzando essa linha, ou seja, mostra-se um pouco diferente, mas provavelmente daqui nós podemos ficar lateralizando o tempo nessa fase onde eu falei de acumulação que o mercado fica, justamente porque a maioria dos investidores de varejo já saiu aqui atrás e ficamos nessa fase de acumulação que para mim é essa fase que estamos passando. O que vai marcar de fato isso daqui, na minha sincera opinião, vai ser o turn do Fed, o pivô do Fed, quando ele reverter a sua política monetária. Estamos aqui com essa política monetária de juros subindo, quando ele pausar essa política, quando a inflação estiver controlada, que é o objetivo deles, aí sim nós podemos dizer que o fundo de mercado muito provavelmente ficou para trás e dali para frente as coisas começam a ser um pouco diferentes, porque nós vamos ter um pouco mais de certeza do mercado. Claro, se nenhum choque vier a acontecer. O choque regulatório que eu falei no vídeo passado para vocês, inclusive você pode conferir aqui, o choque geopolítico, que a tensão acaba aumentando cada vez mais entre Rússia e Ucrânia, mas o principal ponto é que acredito que mais pode se sobressair daqui para frente é um possível risco regulatório, porque a SEC está no pé, CFTC está no pé, vamos ter eleições agora no Brasil também, então a coisa
coisa vai ficar um pouco séria quando a gente se trata aqui das regulamentações em cripto, tá bom? Então é bom a gente ficar de olho nisso. Já falei sobre isso no DeFi Verso também. As vagas fecharam, mas você consegue entrar ainda no grupo de R$ 39,90, você consegue ter acesso aos vídeos e quando eu acho de fato que vai ser o fundo de mercado. O que acaba contribuindo para tudo isso é justamente a queda nas bonds que eu venho falando para vocês. A taxa de juros dos Estados Unidos, ela vai subindo, mas os títulos, eles acabam desvalorizando justamente por causa da marcação a mercado, porque o prêmio acaba sendo maior do prêmio que eu tenho hoje. Se eu tenho um título hoje de 3,5%, amanhã, depois ali, quando o Fed aumentar a taxa de juros, eu posso ter esse mesmo título pagando 4%. Por isso que ocorre essa desvalorização. Dá uma olhada no vídeo anterior para você entender um pouco melhor isso, tá? Agora, o que acaba fazendo o mercado de criptomoedas cair junto com o resto do mercado é justamente o dólar forte, é justamente isso daqui que nós temos, ó. O dólar em tendência de alta, tá? Essa lista que eu risquei há muito tempo atrás, onde na minha convicção seria o topo do dólar, o dólar teria que subir até essa linha aqui. Eu risquei isso, sei lá, 4, 5 meses atrás, quando nós estávamos na comunidade 4,20 ainda. Então, para mim, seria aqui e o dólar mostraria sinais de enfraquecimento, tá bom? Quando o dólar mostrar sinais de enfraquecimento, justamente é quando nós podemos ter uma esperança de que o mercado vai voltar a subir, vai voltar a mostrar sinais positivos. E o que nós temos contribuindo para a queda do dólar hoje? Bom, nós temos hoje, cara, vários países que têm uma reserva em dólar muito grande, sendo eles aqui os principais, Japão e China. Só que com essa alta do dólar, com esses juros aumentando, acontece com que essas moedas aqui comecem a se desvalorizar cada vez mais. E os países e governos têm que tomar uma certa atitude para não deixar essa desvalorização de uma forma muito grande acontecer e eles acabarem controlando um pouco isso. Qual que é a forma que eles controlam um pouco isso? Eles vão acabar vendendo esses títulos de dívida. Justamente isso já vem acontecendo na China, onde ela falou, os bancos estatais que se preparem para um enorme despejo de dólar e uma onda de compras de yuans, justamente para tentar manter a sua moeda forte, não desvalorizando muito. E como você viu aqui, é o segundo país que tem mais reservas em dólares. O primeiro aqui está o Japão, e o Japão também já se pronunciou sobre isso, que o Japão vai intervir aqui justamente para a queda do iene após o BOJ manter a taxa de juros super baixas, ou seja, vender títulos americanos para comprar a moeda nacional justamente para que ela se valorize e não se desvalorize. Essas são uma medida que os governos estão adotando justamente para não ter essa desvalorização em massa, e isso contribui no quê? Nessa queda das bonds americanas e também em um dólar mais fraco, justamente porque eu estou vendendo dólares para comprar a minha moeda do meu país, e isso pode contribuir para um dólar mais fraco. Então, se nós olharmos na macro, hoje nós temos a política do Fed subindo, que logo acredito que podemos ver esse U-turn acontecendo, o dólar vindo aqui enfraquecendo cada vez mais com essa atitude dos outros países que têm bastante reservas em dólares, e o principal ponto é que isso acaba afetando o governo americano de que, se isso acontecer em massa, o próprio governo americano vai ter que voltar a comprar as suas bonds, porque isso acaba afetando diretamente o dólar ficando mais fraco, perde confiança no dólar, perde confiança no governo americano, então eles vão ter que provavelmente comprar esses títulos aqui, o que vai novamente ali movimentar um pouco do mercado. Então, a gente tem esse movimento acontecendo que pode contribuir para o mercado de alta, abrir essa ala de oportunidade aqui, e justamente nós temos a Alemanha, nós temos todo aquele problema da crise energética. Eu já falei em vídeos passados que nós teríamos intervenções do governo onde eles colocariam um certo teto de gastos ou colocariam ali, imprimiriam mais dinheiro para subsidiar isso daqui, e a Alemanha já apresentou um novo plano de alívio de 200 bilhões de euros em resposta a esse aumento dos preços de energia, ou seja, já está tendo uma reversão aqui, novos dinheiros sendo impressos aqui no mercado, principalmente por parte da Alemanha no euro, para conter essa crise. Lógico que no curto prazo isso pode resolver, mas pode acabar levando a índices inflacionários maiores futuramente. Mais um ponto que a gente não pode esquecer é que esses índices inflacionários que nós estamos vendo no mundo não é só diretamente ligado à impressão de dinheiro, é sim a maior oferta monetária, mas a cadeia de suprimento contribuiu muito, e essa guerra entre Ucrânia e Rússia também está contribuindo bastante para o aumento de preços de energia aqui na Alemanha. Então, se de fato o dólar começar a ficar cada vez mais fraco, o Fed vai ter que meio que entrar em ação, porque eles não podem deixar o dólar enfraquecer tanto assim, tá bom? O que poderia marcar esse turn do Fed de uma forma mais rápida seria, de certa forma, um colapso num grande banco, como aconteceu em 2008, só depois do turn do Fed, só depois de um certo bailout, de um resgate, é que nós atingimos o fundo de mercado. Isso poderia contribuir. Nós temos o Credit Suisse agora que está em um momento crítico devido à sua reestruturação que está tendo no banco. Cara, tem muita especulação acontecendo sobre isso daqui, as ações inclusive já caiu cerca de 11% a partir dessas preocupações que estão tendo da saúde financeira, ou seja, é um risco sim, é um risco especulativo também, justamente porque se isso acontecer, provavelmente vai haver resgate,
resgates e aí nós de fato atingiríamos o fundo de mercado. Mas os olhos, cara, estão justamente para a inflação. O Fed vai aumentar o curso de alta de juros até reduzir essa inflação. Tivemos o resultado do PMI hoje, que acaba mostrando um indicador ali de produção industrial, que nos diz o que a produção industrial está mais fraca, principalmente aqui nós tínhamos cerca de 52% era a expectativa, nós saímos aqui em cerca de 50%, tá bom? Ou seja, foi bom, estamos reduzindo essa produção aqui industrial, que acaba contribuindo para menor índices inflacionários, que justamente era isso daqui, ó, projeção 52, nós tivemos 50,9. Um período muito longo disso daqui poderia levar a uma recessão porque temos uma produção cada vez menor e o Fed com esse aumento de juros pode nos levar a isso. Mas o ponto é que isso daqui acaba contribuindo para uma menor inflação. O break-even da inflação, já trouxe gráficos anteriores, também está caindo, então todos os olhos estarão agora no dia 13 justamente para o resultado da inflação. O resultado da inflação vai dizer muito se o Fed vai fazer esse turn, esse pivô, antes ou ainda mais tardio, se esse índice aqui continuar em alta. Aparentemente vem em baixa, pode seguir em baixa, mas muito vai depender do que de fato esse resultado vai sair, tá bom? O ponto é que nós temos também bastante traders aqui que estão alavancados, apostando a favor do mercado, justamente nós temos mais trader aqui otimista do que pessimistas apostando a favor, e isso, se a gente vê algum movimento contrário, algum movimento negativo, pode acabar prejudicando ainda mais, porque eu tenho bastante posições alavancadas para cima. Se eu tenho uma reversão, isso daqui pode ser liquidado, agregando em maiores quedas, tá? Mas os preços eu acredito que vão ficar nessas faixas. Se a gente pega aqui o VPVR, que é um indicador técnico que é muito legal para a gente ver certas zonas de suporte de volumes, quantas compras tem programadas ali, quanto peso de compra eu tenho, nós podemos ver, cara, que os pesos ficam mais aqui em 18 mil e 19 mil, não tem muito perto de 20 mil, ou seja, eu acredito que nós vamos ficar nessa faixa aqui, cadê? O índice do Bitcoin, naquela faixa de acumulação que eu falei para vocês aqui, sem falar que a formação do triângulo também tá para romper agora no dia 10, 14 de outubro, então essa primeira semana vai ser bastante volátil, vai ter bastante coisas importantes acontecendo, mas eu não deixo de acumular, continuo acumulando com caixa reservado se a gente tiver um choque maior. Mas para mim a oportunidade está aqui, justamente nessa faixa de acumulação. Indicadores já nos mostram que estamos há bastante tempo nessa faixa de bear market, nós estamos bastante tempo aqui embaixo. Sim, há fatores hoje que não estavam em ciclos passados, mas também é difícil a gente julgar que dessa vez vai ser diferente, principalmente porque nós estamos começando a ter certos sinais de que o Fed pode fazer o pivô, pode fazer o turn aí em janeiro, fevereiro do ano que vem. Talvez aconteça antes, talvez aconteça mais tarde, mas eu estou preparado para esse cenário de estamos em fase de acumulação, todos os indicadores fundamentalistas nos mostram isso, então eu confio nos indicadores fundamentalistas, fico comprando, mas tenho um caixa reservado. Se o mercado cair mais, eu venho e vou colocar esse caixa com mais força. Mas, cara, sinceramente, não é nenhuma recomendação de investimentos, acredito que estamos em patamares bem interessantes, tá bom? Por isso que eu continuo acumulando e, aliás, continuo fazendo minhas compras aqui na Fimix. Eles colocaram Pix agora, então tá muito mais fácil, você consegue inclusive ganhar aí um PlayStation 5 e um iPhone 14 que eles estão sorteando. Está aqui as regras, eu vou deixar na descrição para vocês verem as regras para participar, mas só de você fazer o depósito em Pix, você vai conseguir ter ali um 10 dólares de voucher que você consegue utilizar para pagar as taxas ali dentro da plataforma. E o mais legal aqui, não tem taxa nenhuma para você fazer esse Pix. Basta você vir aqui na plataforma, vir aqui em Compre Cripto e apertar aqui nessa segunda opção para pagar em Pix. Você vai utilizar Transfero aqui, não vai ter taxa nenhuma, vai cair no par BRZ e você consegue utilizar isso daqui para comprar diretamente Bitcoin ou comprar ali também Ethereum. Então é bem legal, tem essa promoção rolando, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E é isso, família, sem muito segredo, DCA mais caixa, a estratégia continua. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos, tenham um ótimo lucro, desejo para vocês uma ótima semana. E fiquem de olho nos indicadores fundamentalistas, porque o fundamento não mente. Foca no fundamento.